Fala, palestrantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Palestrante. Aqui o nosso grande intuito é fazer com que você, que tem uma história, que tem um conhecimento, que acredita que tudo isso que você tem pode ajudar a vida de pessoas e de empresas e quer se tornar um palestrante profissional e viver de palestras, este é o teu lugar, este é o meu lugar, esse é o nosso lugar que nós podemos aprender todos os dias aqui, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a análise de um palestrante aqui, hein? Na verdade, não é análise do palestrante, é análise de uma palestra. E às vezes você tem a sua palestra aí. Foi muito legal, vou compartilhar com vocês. Eu tenho um grupo de especialistas que eu faço uma mentoria mais exclusiva, vamos se dizer assim, mais próxima com eles. E a gente começou agora, semana passada, essa turma, e nós entramos no ponto de estrutura de palestra, né? E eu achei muito bacana, porque pessoas com muito conhecimento, com muita história, que, cara, se você sentar assim, é praticamente uma enciclopédia de conhecimento, de fatos e ocorrências aí durante a vida, e que pode ajudar muitas pessoas. E é impressionante como, quando a gente não tem uma estrutura, quando a gente não sabe formatar o nosso conhecimento, parece que tanto conhecimento fica inacessível, fica assim na nuvem, fica solto. E aí eu dando essa aula, foi quando que foi, meu Deus? Hoje é segunda, foi quinta-feira passada. E aí foi legal que teve até um aluno que falou, o Milton. O Milton pegou e colocou assim, nossa, saí dessa aula com a cabeça quente. Porque, assim, grandes especialistas ali no seu nicho, assim como você aqui também, e que muitas vezes tem essa dificuldade de compactar o seu conhecimento. Né? É impossível você colocar o seu conhecimento de uma vida inteira em uma palestra de 1 hora. Então, por isso que você tem que saber fazer as escolhas. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer uma análise de palestra com um palestrante muito especial aqui do MBA, que vocês já vão conhecer ele. Mas antes de eu conhecer ele, deixa eu ir aqui direto para o nosso chat. Já coloca aqui no chat, vem aqui, nós estamos no episódio 427, é isso mesmo, episódio 427, já coloca aqui a sua cidade, o seu nicho de palestras, tá? Muito importante também, porque hoje, daqui a pouco, quando a gente terminar essa análise, aí à noite, às 19 horas, eu tenho uma mentoria com palestrantes veteranos, é isso mesmo. Hoje eu tenho uma jornada dupla aqui com vocês, tá bom? Mas aqui, enquanto nós estamos na nossa live, um abraço para a galera do YouTube, do Facebook. Quem estiver no YouTube e no Facebook, já manda um coraçãozinho para aqui, ó, pro tio Chico aqui, ó. Manda um coraçãozinho e já compartilha esse vídeo também com quem você acredita que possa fazer a diferença, tá? Vamos ver, ó, o Maurão, ó, o Mauro foi o primeiro a chegar e vai ser o último a sair, porque daqui a pouco é ele que vai entrar aqui com a gente, tá bom? Aninha, um beijo para Ana Paula, para o João Gabriel, para a Vilma, para a Rita, só gente legal. Egon, para a Jussara, doutora Jussara, linda. Quem mais está aqui? Valmir, Gabriela, Lincoln, Eunice, Marise, professora, deixa eu ver, professora Nereide, é isso? Nereide. Muito legal. Pessoal, vamos nos apresentar aqui. Quem é novo, seja muito bem-vindo. Pode fazer perguntas também. Quem já é velho de casa, também seja muito bem-vindo. E pode colocar as perguntas que vocês quiserem hoje na nossa análise, tá bom? Então, a Célia... Olha que legal, ó. A Célia fez bonitinho, ó. A Célia colocou: eu sou de Araçatuba, São Paulo, o meu nicho é saúde emocional e mental. Beijão, Célia. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Maravilhoso, gente. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Bom, para quem sabe, toda segunda-feira eu faço aqui análise de uma palestra, tá? De uma palestra de alguém que se candidata e que manda lá para a nossa gerente de sucesso, para a Elis, e aí a Elis monta isso daqui. Eu não vejo as palestras antes, tá? Eu não vejo. Então é legal, porque o mesmo impacto que você vai ter aí, eu vou ter aqui. E hoje, né, o meu queridíssimo, quero que vocês recebam agora no palco virtual do Profissão Palestrante, meu grande parceiro palestrante Mauro. Fala, Mauro! Boa noite, meu querido.
Olá, Francisco, boa noite, colegas que estão aqui no YouTube. Uma ótima noite, saudações. Gratidão por estar aqui hoje com a minha palestra a ser analisada pelo nosso mestre, o Francisco. Hoje, assim, eu costumo falar, sempre, a gente estava no bastidor, eu estava aqui com o Mauro, né? Falei, Mauro, parabéns pela coragem e obrigado pela generosidade, porque não é fácil, né, gente? Eu quero deixar bem claro que esse nosso momento de análise, né? Eu falei para o Mauro, nosso objetivo é ajudar pessoas, palestrantes, que talvez ainda não conseguiram encaixar o teu conhecimento, a tua história em uma palestra. Então, o Mauro, muito generosamente, aceitou o nosso convite, estava ali na fila de espera, né? Existe uma fila de espera. E se você que está aqui, Francisco, como é que eu faço para ter a minha palestra analisada como o Mauro? Procure a nossa gerente de sucesso, a Elis, mande sua palestra para ela, ela vai te colocar aqui na nossa fila para análise, tá? E o grande intuito, pessoal, para você que é novo aqui, o grande intuito é mostrar como que é uma palestra profissional, como pode se corrigir, porque de repente você está aqui. E aí, ó, eu até te aconselho, tudo que eu falar para o Mauro, vai alucinando para a tua carreira também, vai alucinando para a tua jornada, tá? E por falar em jornada, pessoal, nos próximos dias vai acontecer a Jornada do Palestrante Profissional. É um evento online e gratuito, é um curso online e gratuito, tá? Que nós aqui do MBA fazemos para vocês. Só que você precisa se inscrever. Em algum lugar aqui do vídeo, não sei onde que o pessoal vai deixar, o link de inscrição. É online, gratuito, é um curso de 3 dias com certificado no final. Se você ainda não participou da jornada, esse é o grande momento. O nome desse curso é Jornada do Palestrante Profissional. Lá nós vamos te ensinar o passo a passo de como você se tornar um palestrante profissional e viver de palestra, certo? Bom, dito tudo isso, vamos trabalhar, Mauro? Bora lá. Mauro, antes de eu colocar sua palestra aqui no ar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Eu tenho batido muito nessa questão de nicho, de promessa. Então, fala pra gente qual é o nicho que a sua palestra atende e qual é a promessa da sua palestra. O nicho que eu projetei essa palestra é de alta performance e a promessa que eu quero é fazer as pessoas enxergarem que o burnout é perigoso, pode fazer mal, e se você não se controla, o corpo cobra a fatura. Cobra muito. Então, antes a conta chega, né? Chega. Para mim, chegou de uma forma muito pesada em 2020, que foi por isso que eu acabei aproveitando o gancho do primeiro episódio do MBA Evolution, que o Tandy esteve lá, quando ele comentou o que ele sofreu, o mesmo que eu sofri, concatenou o que eu queria fazer. Eu estava querendo construir essa palestra, mas não sabia como, e eu não queria fazer uma palestra que eu virasse o contador de história. Estava falando só da história do Mauro? Não. Eu tinha que preferi me colocar como exemplo, o pessoal ver que acontece quando a gente menos espera. Ninguém é de ferro. Uau. Então, esse é o objetivo dessa palestra. Gente, eu vou abrir aspas aqui, tá? O Mauro me dá um orgulho muito grande. Muito grande. Sabe por quê, Mauro? Você falou uma coisa que é difícil de ser dita, cara. Você falou assim, eu não quero ser um palestrante contador da minha história. E nenhum problema com isso. Mas é que isso não vende. Eu sei, vocês vão ver agora um pouquinho da história do Mauro, e eu conheço o Mauro é um palestrante que vem de um episódio de superação, um episódio de exemplo, e para quem não sabe o que é MBA Evolution, é o nosso grande encontro, a nossa imersão presencial do ano, né? O Maurão esteve nas duas, né, Mauro? Você bateu o cartão, esse ano agora vai pedir música do Fantástico, tá? Porque vai ser o terceiro. Então, para quem não sabe, Tandy é o campeão olímpico, né, das Olimpíadas de 92, um dos grandes atletas aí do Brasil e hoje um dos maiores palestrantes do Brasil, nosso amigo, nosso irmão, esteve junto com a gente. E o Mauro agora voltando, antes de eu fechar aspas, o Mauro falou uma coisa que eu queria que vocês se apropriassem, com muito carinho, com muito zelo eu falo isso, né? Às vezes a gente acha que a palestra é a nossa, que a nossa história é a nossa palestra. E não é. O Mauro repetiu aqui, muito bem traduzido, o que eu sempre ensino no MBA do palestrante. Né? A sua palestra ela é um elemento, a sua história é um elemento da sua palestra. Se toda palestra for a sua história, ela não vende. Ela não vende, a gente aprende isso, né? Mauro, cara, muito orgulhoso disso que você acabou de passar. Agora vamos para o trabalho.
palestra do Mauro, vamos lá. Esse daqui é o seu primeiro slide, Mauro? Seria isso ou não? Eu coloquei como fala, né, uma chamada já bem provocativa, um impacto, né, uma entrada impactante, melhor dizendo, me perdoem, já cutucando a mesma pessoa para já ficar atento do que está tendo, o que vai acontecer sobre a palestra, né? E aí segue aí um áudio perguntando o que você iria fazer se a vida te desse uma fatura muito cara sobre o que você deixou de fazer de bom para a tua vida. Boa. Fazendo qualquer coisa errada. Nervosismo, estresse, má alimentação e... Boa. Maurão, aqui eu já tenho uma dica para te dar. Eu gostei da imagem, é uma imagem que, por si só, ela gera impacto. Gente, o nosso grande intuito aqui, no começo da palestra, é de você gerar impacto, é de você chamar a atenção. Mas, Mauro, eu diminuiria essa foto e na testeira ali do slide, eu colocaria a frase que você acabou de falar. Você está entendendo? Alguma coisa do tipo, né? Você sabe em quanto está a sua fatura? Uma hora ela vai chegar. Alguma coisa do tipo. Porque imagina, eu começo a palestra, tá? E você falou que tem um áudio aqui, né, Mauro? Só que no StreamYard eu não consigo transmitir áudio. Mas eu sugiro, Mauro, que você tem uma boa voz. Eu sugiro que você narre. Eu não vi, viu, gente? Eu não vi esse áudio, não ouvi, e agora a gente não vai conseguir ouvir. Mas o que eu sugiro, Mauro? Que quando você entrar com esse slide, tem uma música de fundo e que você faça essa locução. Você faça essa narrativa, entendeu? A nossa vida é como uma fatura de um cartão de crédito. Um cartão black, um cartão quase infinity. Por que ele não é infinity? Porque uma hora a conta chega. E como você estará preparado para essa conta? O que você fez enquanto essa conta não chegou? E é sobre isso que nós... Aí eu meteria ali dor, entendeu? Eu meteria, assim, estado de saúde, física, emocional, relacionamentos, carreira, prosperidade. Em que momento essa fatura está? Você já checou no seu aplicativo da vida? Pois bem, hoje nós vamos ver o nosso aplicativo da vida e vamos consertar para que essa conta feche bonito no final. Ó, você já dispara. Não, tá fazendo sentido, Mauro, isso? Muito, muito. Porque nessa hora você já dispara efeito dopamínico na plateia. Porque todo mundo entende que essa conta uma hora vai fechar. Se tem uma certeza nessa terra é que a gente sabe que a conta vai chegar de tudo que a gente faz. A matemática mais perfeita da terra é a matemática da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. E eu acho que é mais ou menos isso, né, Mauro, que você traz aqui, esse insight que você traz aqui, essa provocação que você traz. Então, Mauro, aqui eu seria mais explícito, tá? No seu lugar, aqui eu seria mais explícito. Como aumentou nossa audiência agora, pessoal, quem chegou agora, tá bom? Já vai curtindo com um coraçãozinho aí no YouTube, no Facebook. E se você não se apresentou, vem aqui no chat e se apresenta pra gente. Fala o teu nome, a tua cidade e qual o teu nicho de palestra, certo? Mas agora vamos lá, Maurão. Então, aqui eu gostei, a imagem é forte, eu acrescentaria uma narrativa ao vivo tua, tá? Você se comunica bem, você fala bem, você tem uma boa voz, eu tiraria qualquer áudio daqui, deixaria uma musiquinha de fundo e entraria com a narrativa tua, tá bom? Perfeito. Aí nós vamos aqui, ó, cuidado que gera resultado, como prevenir o burnout e impulsionar a performance usando efeito paralelo. Eu adorei, isso aqui é a promessa, né, Mauro? Sim. Boa. Olha o que o Mauro fez, gente. O Mauro seguiu a receita à risca. Então, primeira entrada impactante, que a gente já fez uma alteração, e aqui o Mauro vem com uma promessa, tá? Qual que é essa promessa? Ó, cuidado que gera resultado. Isso aqui é bom para a pessoa e bom para a empresa. A empresa que te contratou, ela vai falar, caraca, o cara tá fazendo o que eu queria, fazer essa galera dar resultado. E, ao mesmo tempo, ele trabalha no íntimo de cada um. Todo mundo quer dar resultado. Não tem nenhuma pessoa que fala, não, eu não quero dar resultado nenhum. É impossível. Uma pessoa em sã consciência, é impossível, né? A pessoa ela não querer dar resultado. Ela só não quer dar resultado, que eu acho que aí vem a grande sacada do Mauro, se ela não prevenir. Porque quando você entra no estado de burnout, no estado de depressão, no estado de síndrome do pânico, aí sim, o resultado, o desejo pelo resultado, ele foge, né, Mauro? Você não pensa mais em resultado. Você não pensa, você zera o teu score de esperança, né? Então, muito legal. Aí vem a frase,
como prevenir o burnout e impulsionar a performance. Eu adorei isso aqui, cara. Eu adorei, porque você coloca o dedo na ferida e ao mesmo tempo você diz que tem uma cura. Vocês estão entendendo como essa promessa é forte? Porque, cara, eu vendo essa frase aqui, eu falo, pô, peraí, cuidado que gera resultado. Eu quero ter resultado. Será que eu tô tomando cuidado? Como prevenir o burnout? Caraca, eu já ouvi falar desse negócio de burnout. É uma parada meio de deprê aí. Eu tô assim, alucinando, tá, gente? É como que o senso comum pensa do burnout. Né? Eu sou terapeuta, eu sei o que é burnout, mas a grande maioria talvez não saiba. Né? Impulsionar a performance. Opa! Eu previno e impulsiono usando o efeito paralelo. Que raio é esse efeito paralelo? Né? Então aqui ele gerou curiosidade, esperança, promessa. Eu adorei essa parada aqui, hein, Mauro? Aí, só que assim, Mauro, isso pode acontecer desse jeito. O Mauro entrou com efeito, com uma entrada impactante, e ele já meteu a promessa de cara, para depois, vamos ver? Para depois se apresentar. Mauro, Francisco, eu gosto de me apresentar antes da promessa. Mas não tem problema aqui, entendeu? Se você, na tua narrativa, você se sente à vontade, mandando a promessa. Porque assim, gente, o que o Mauro está seguindo aqui é o esqueleto da palestra. Entrada impactante, promessa profunda que ele trouxe, apresentação atraente, daqui a pouco deve vir um rapport, alguma coisa, história e conteúdo. E encerramento com efeito catapulta, que é o que a gente ensina, que é o que quem for para a jornada do palestrante profissional, eu vou ensinar isso para vocês no nosso treinamento, que vai acontecer daqui a alguns dias, que você precisa se inscrever. Ele é gratuito e online. Maurão, aqui você escolheu uma foto excelente, tá? Ótima. Essa foto é do nosso evento, Mauro? Ou não? Ou é outra? Não. Eu paguei um fotógrafo para poder fazer até o meu Media Kit. Muito legal. Eu pergunto porque a galera que estava lá no MBA Evolution teve lá a sessão de foto, tudo, foi bem bacana. Mas, Mauro, sua foto tá ok, foto que gera autoridade, foto bem postada, tá bonitão, tá elegante. Só que eu senti falta aqui de um descritivo também. Um pequeno descritivo. Quem é o Mauro? Porque na nossa apresentação, a gente segue uma tríade. Quem eu sou, o que eu fiz e o que eu quero fazer. Quem eu sou, meus marcos e minha missão. Então, Mauro, formado em tarará, 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 fez mais de não sei quantas... Ó, quem eu sou? Mauro, tarará, tarará, formação, quem eu sou, tal. O que eu fiz? Já formei mais de não sei quantos alunos e piriri, pororó, tchururu, e a minha missão é diminuir o burnout no Brasil, tal. Você entendeu? Então, aqui eu senti que faltou um pouco de escrita. A visual tá legal, a foto tá muito bacana, continue com ela, só que para mim faltou um pouquinho de texto aqui, entendeu? Eu não sou a favor daqueles textões, né? Eu não sou a favor daqueles textões, mas só um insight, Mauro, só para fazer quem é visual, porque eu trabalho com a mente humana, Mauro. A mente humana, ela é o seguinte, ela quer usar todos os sentidos dela. Eu vi a foto do Mauro, logo, o que faz? Faz eu imaginar quem é o Mauro, mesmo você falando, entendeu? Tá. Só que aí tem aquela pessoa que é da leitura. Não, eu vejo o Mauro e deixa eu ler quem é o Mauro. E tem a pessoa auditiva. Eu vejo o Mauro e deixa eu ouvir quem é o Mauro. E tem a pessoa mais sinestésica. Eu vejo o Mauro e deixa eu sentir quem é o Mauro. Então, para eu não ficar no ponto cego, eu coloco a minha foto, coloco alguns descritivos, faço uma boa narrativa e tento ser intenso naquela apresentação. Fechou, Mauro? Faz sentido aqui? Faz. Ajuste. Vamos para o próximo. Aí o Mauro vem com um descritivo. Vamos lá. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional que pode causar uma série de sintomas físicos e psicológicos. Alguns dos sintomas mais comuns são... Aqui o Mauro já entrou no conteúdo. Tá tudo bem. Mas, Mauro, o que eu te recomendo antes de você entrar no conteúdo? Eu sei que você vai falar aqui sobre sintomas. E eu não sei se o seu rapport vai vir aqui nessa hora. Entendeu? Não sei se o seu rapport... Pode até vir, viu, Mauro? Pode até vir, tá? Ó, pessoal, deixa eu perguntar aqui para vocês. Quem aqui já teve sensação de fracasso e impotência? É uma pergunta pesada, não sei se cabe, tá, Mauro? Irritabilidade fácil, carga excessiva de trabalho. Agora, assim, gente, tirando tudo isso,
Quem aqui já se sentiu desconfortável em uma situação que você não entendia qual era? Quem aqui já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. Levanta a mão. Aí, pá, 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 pá. Quem gostaria de compartilhar um fato que você se sentiu desconfortável e você não entendeu por quê? Você estava triste no momento que era para você estar feliz, você estava cansado no momento que era para você estar descansado, você estava desesperançoso no momento que era... Quem aqui gostaria de compartilhar um microfato com a gente? Aí uma pessoa, aí você sempre vai buscar alguém que, ó, que está sorrindo. Só que nessa hora é difícil da pessoa estar sorrindo, porque o seu assunto, ele não gera tanta alegria, né? Pelo contrário, ele faz a pessoa refletir. Aí, Mauro, se você achar que cabe, tá? Se você achar que cabe, e aí fazer um rapport com alguém, ou então fazer assim, pessoal, ou então fazer assim, para não individualizar isso, pessoal, quem aqui já se sentiu cansado, mesmo depois de ter descansado? Levanta a mão. Já vou explicar para vocês porque aconteceu isso. Quem aqui já se sentiu triste no momento que era para estar alegre? Eu já vou explicar isso para vocês também. Porque quando você fala isso, Mauro, a pessoa do outro lado vai entender o seguinte: poxa, ele me conhece. Como que ele me conhece? Está entendendo? Porque aqui já fica pesado, porque aqui você já foi no sintoma mesmo, né? O corpo dando avisos através de dores. Olha, ó, quem já sentiu uma dor que foi no médico e aí o médico falou, não tem nada aqui. Então você pode trabalhar essa troca, porque isso também é um rapport, viu, Mauro? Você vai fazer com que a pessoa... Viu, pessoal? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que o Mauro fez aqui? Ele colocou alguns sintomas que, em paralelo, você pode trocar com a plateia e a plateia vai falar, nossa, como que ele sabe? Como que ele me conhece? Caraca, eu preciso ouvir esse cara. Então, aqui o Mauro, ele fecha os 4 primeiros passos. Entrada impactante, promessa profunda, apresentação atraente, e aqui ele faz um rapport de conexão. Rapport de conexão é onde as pessoas se identificam com o que você está falando. E aí você traz elas para o seu mundo, certo? Agora vamos lá continuar. Aí o Mauro fez o rapport. Se não prestarmos atenção aos avisos do corpo, o corpo cobra a fatura. Boa, Mauro. Agora você vai para a história, né, Mauro? Sim. Aqui é a história do Mauro. Mauro, você fez direitinho, hein, cara? Caraca, Obrigado. Olha, vocês viram aqui, pessoal? O Mauro cumpriu os 4 passos e ele foi para o 5º passo, porque agora o que o Mauro fez, gente? Ele entrou de uma forma impactante e já chamou a atenção da galera. Ele se apresentou de forma atraente, que ele vai mudar lá. Ele fez uma promessa profunda, que para mim tá perfeita, não precisa mudar. Tá ótimo. Adorei a tua promessa. E agora ele fez o rapport e agora ele entra com uma história. A história gera conexão. Aqui o Mauro muito provavelmente vai falar, né, Mauro? De quando você passou por um episódio ruim da sua vida que você superou, não é isso? Exato. Você quer compartilhar rapidamente com a gente, Mauro? Eu em 2020, eu fiz os 3 pesos negativos, né? Eu precisei, preferi ficar com estresse, fiquei com a minha pressão arterial muito desregulada, na casa dos seus 20, 23. Nossa. Sofri um infarto, meus rins quase que pararam, por isso que eu estou usando esses aparelhinho aí pendurado no meu peito, que é chamado de Permicat, onde eu fiquei 6 meses fazendo diálise 3 vezes por semana. E quase correndo o risco de ficar pro resto da vida preso a uma máquina de diálise. E as outras 2 fotos menores ali é a angioplastia que fizeram, que colocaram um stent numa artéria periférica do meu coração. Boa. Graças a Deus tá firme e forte. Então, vocês viram? Aqui o Mauro ele já conquistou a plateia. Aqui a plateia já está na mão dele. Agora é só ele ensinar. Vocês viram como que é diferente? Então, muitas vezes, você que está aí do outro lado fala, Francisco, as minhas palestras eu começava direto pelo conteúdo. Francisco, a minha palestra era só a minha história. Francisco, a minha palestra eu nunca me apresentei. Francisco, a minha palestra eu nem sei o que é entrada impactante. Francisco, a minha palestra eu não sei o que é promessa. Se não tiver promessa, você não vende a sua palestra. A gente só compra aquilo que nos leva a algum lugar. A gente só compra aquilo que nos leva a alguma cura. E aqui o Mauro conseguiu fazer o passo a passo
Perfeito. Aí aqui, de fato, ele já entra no conteúdo, né? Fatores de risco. Vamos seguindo aqui, ó. Opa, outro ponto importante. Todas as vezes que você traz algum dado estatístico, todas as vezes que você traz algum informe técnico, isso aumenta a sua autoridade. Então, ó, ele traz aqui uma estatística, né? Portadores de síndrome de burnout sobre a população economicamente ativa. Japão está em primeiro lugar com 70%, o Brasil está em segundo. É isso, Mauro? Sim. Em segundo, olha como está ligado diretamente o burnout a algumas atividades que a gente ou deixa de fazer ou faz em excesso, né? Aí aqui, ó, como começar a se proteger. Muito legal. O Mauro mostrou a dor, mostrou o número, mostrou a estatística e agora ele vem com um método de cura. Muito bacana, Mauro. Mauro, aqui eu diminuiria um pouquinho o texto. Aqui tem muito texto, toma cuidado que se tiver que ler, tá? Aí aqui ele já vem para uma leitura, Bom, o que é o efeito paralelo? Isso eu gosto. Efeito paralelo provavelmente é um método, Mauro, que você criou? Exato. Boa, boa. Palestrantes de plantão, se atentem ao método. Se atentem ao método. Por quê? Quando a gente vai falar sobre um assunto, entendam bem, não é sobre falar, não é sobre mostrar, qualquer um mostra. O Google mostra as informações. Mas é sobre o que você faz com aquilo que é mostrado. Anotem aí no caderno de vocês. O que eu faço com aquilo que já é evidente? Porque é evidente que o burnout é prejudicial. É evidente que uma liderança ruim é prejudicial. É evidente que não vender é prejudicial. É evidente que depressão é prejudicial. Tá, mas o que eu faço com isso? É exatamente esse ponto que o especialista entra. É exatamente esse ponto que o palestrante tem um grande diferencial, tem um grande poder dele de ataque. Aqui nesse caso, o Mauro criou um método chamado efeito paralelo. Aí aqui não tem um texto, mas você vai discorrer sobre. Eu acredito que você está falando aqui sobre atividade física, hora de sono, alimentação, leitura, trabalho da mente. Estou trabalhando por osmose, né? Aí aqui você vem para uma outra discussão, mais conteúdo, e aqui o Mauro termina. Mauro, eu vou voltar antes desse. Tá? Vamos lá. Aqui eu sinto, Mauro, que é uma frase de efeito. Só que ela tem que ser um pouquinho menor, porque senão fica um texto. Não tá uma frase, tá um mini texto. Então, o que eu te sugiro? É assim, Mauro, a palestra ela tem que dar uma sensação do assim, o que eu vou fazer amanhã? Com isso que eu ouvi. Então, você tem que comprometer as pessoas. Então, eu, no seu lugar, com conteúdo tão bom, com o conhecimento que você tem, com a história que você tem, com tudo isso que você criou, meu irmão, eu colocaria aqui uma frase de pancada, cara. Eu colocaria aqui do jeito que você começou. Eu colocaria assim, já checou a tua fatura durante essa 1 hora? E aí? Como que a gente paga ela? Alguma coisa do tipo. E eu colocaria uma música emocional aqui. Uma música com uma frequência pancada, cara. Tipo assim, o que você está esperando? Talvez você esteja esperando como eu esperei. Mas eu tive sorte. Se é que sorte existe. Mas será que todos têm a mesma? Eu vou te dizer que não. E amanhã qual vai ser a sua primeira refeição do dia? E amanhã qual vai ser o seu primeiro pensamento do dia? E amanhã como serão as suas primeiras conversas do dia? E amanhã esses aplicativos que está aí no seu celular, como que eles serão gerenciados? E amanhã como você vai ver o seu trabalho? Dessa vida, nada se leva. Então eu acredito que o melhor momento para se viver o melhor é agora. Você está esperando o quê? A conta chegar? Posso fazer uma sugestão? Vamos pagar essa conta hoje? Vamos começar a escrever diferente? Vamos não esperar a conta aumentar? Vamos esperar não ficar no vermelho? Vamos aproveitar esse cartão infinito da vida e vamos viver melhor? Muito obrigado, pessoal. Mauro. Por quê? Porque você faz o cara e a mulher no outro dia se rebolar para falar, cara, eu não quero morrer, eu não quero viver ruim, eu não quero, eu tô cansado, eu não aguento mais, eu quero viver diferente, porque você deu a receita com o efeito paralelo. Tá entendendo? Então, assim, você não pode terminar com textão, você tem que terminar com
cara, com uma reflexão, com uma pancada, com um soco no estômago. Uhum. Perdão aqui, pessoal, a expressão é que eu sou mais brabo mesmo. Então você tem que terminar com um soco na boca do seu pessoa. Eu tenho que consertar essa coisa chamada vida. E aí você vai fazer gente chorar, sorrir, te abraçar. Aí, cara, aí virou uma loucura. E aí sim. Aqui eu colocaria uma outra foto, tá, Mauro? Porque esse aqui é o seu Instagram, não é? Isso. Tá. Aí eu colocaria uma outra foto e falaria assim: ó, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Essa 1 hora que a gente passou junto, eu espero ter sido instrumento, ter sido ferramenta para que a sua vida amanhã continue melhor. E eu não quero me despedir. Eu posso levar vocês com você? Então, eu posso levar vocês comigo? Então, todo mundo com o celular na mão. Vocês vão aqui escanear esse QR Code, que esse QR Code é a minha casa virtual, é o meu Instagram. E lá eu tenho muito mais conteúdos para vocês. E se você tiver algum e-book, Mauro, alguma coisa para dar de presente, fale para as pessoas, ó, escaneia aqui, manda no meu direct. Opa, Mauro, eu te vi na palestra tal. Que aí eu vou te mandar um presente, tá bom? Mas vai lá, me segue tudo, que eu vou ter um carinho imenso de recebê-los lá. E ó, lembre-se, a vida é uma só, tal, tal. Muito obrigado, pessoal. Valeu, fui! Já tiro uma fotona, né, para postar no Instagram, com a galera atrás, tudo, tal. Então, eu acredito que é isso. Maurão, agora considerações finais. Dúvidas sua e da galera. Gente, ó, eu vou fazer aqui com vocês agora 8 minutos de tira dúvida. Vou dar preferência para o Mauro, porque a palestra é dele, tá bom? Pedrada, né, Rita? Pedrada, pedrada. Então, tem que ser pedrada mesmo. Se vocês quiserem colocar perguntas aqui, podem colocar perguntas que eu vou responder. Mas, Mauro, dentro de todo esse contexto, essas adaptações, tá? Eu vou fazer as minhas considerações. Sua palestra, seu tema, seu método são fantásticos. Eu coloquei essas adaptações para transformar uma palestra show. Uma palestra que o cara vai olhar e falar, cara, como que eu não vi esse cara antes? Entendeu? Que tem tudo para isso acontecer. Agora, vamos lá, Maurão. Dúvidas ou considerações? Não, é só agradecer, que era isso, esses pequenos ajustes que eu estava na dúvida. Que, por exemplo, na introdução, como eu coloquei aquela foto da mulher assustada com aquela fatura, eu joguei a narração. Depois, quando eu entraria no segundo slide que eu falo do tema da palestra, também tem uma música de impacto ali, uma pancada. Aí que depois que eu me imaginei aparecendo a minha foto, eu iria falar um pouco sobre mim. Mas eu gostei mais da sua metodologia. Eu achei que ela vai ser muito mais válida e vai dar mais soco no estômago mesmo, que é o objetivo da palestra. Porque assim, o que você pode fazer? Ó, eu vou voltar à tua apresentação aqui. Ó. Uma coisa que eu observei. Você deixou um slide em branco primeiro. Quer ver? Aqui, ó. Esse slide... deixou. Eu já colocaria uma frase aqui, sobre a fatura. E depois eu vinha com a música aqui nesse slide. Nem muda esse slide, Paulo. Só usa esse daqui, ó. Você tem um slide em branco. Então, já escreve aqui. Escreve aqui uma frase que te dá a liberdade para você fazer essa narrativa aqui que você falou. Entendeu? Entendi. Então, já manda muito. Ó, a Ana falou assim, faltou música aí, né? Não, Ana, ele tem música. É porque no StreamYard não toca, quando a gente compartilha, não toca a música. Né? Então, ele tem música aqui na entrada, tudo, mas eu iria nessa parte, Mauro. Eu colocaria a música no primeiro slide, música de reflexão no penúltimo slide e uma música de despedida de impacto no último, onde está o QR Code. Eu faço assim, entendeu? Eu faço assim. No penúltimo e no último também tem a música de reflexão. Ok. Porque aqui, pessoal, não vai projetar, normal. No stream que a gente usa aqui, né, não toca a música. Deixa eu ver, eu tenho uma pergunta. Quem colocar pergunta, pessoal, coloca a interrogação, o ponto de interrogação no final, que fica mais fácil. Ó, o João Luiz colocou, qual o tempo ideal para uma palestra corporativa? Essa eu não vou responder. Mauro, responde essa para mim. Você veio para cá, eu vou te mandar para trabalhar. Maravilha. Eu projetei, João, no caso dessas aqui, até no máximo 1 hora, justamente porque eu coloquei já justamente aquele espaçozinho na hora de fazer o rapport,
Ó, se alguém aqui já passou por algum problema, tal, tal, de repente pode ser que ninguém fale nada, que fique com vergonha, ou pode ser que tenha gente que vai querer falar mais. Então, para não estourar o tempo e o contratante não ficar com raiva da gente, ainda mais se acontecer de for um evento que tiver outro palestrante, eu não atrasar o colega que vai vir depois, eu programei para fazer 1 hora, no máximo 1 hora, dando tempo para ajustar, se de repente eu também o contratante fala, cara, deu um problema aqui, dá para você reduzir a sua palestra? Então, eu deixei ela bem flexível para isso. Ó, gente, olha o que, que não é um aluno aplicado. Vocês viram que eu nem respondi. Eu joguei para o Mauro, responde essa para mim. Ó, essa pergunta é ao vivo, gente. Eu nem sabia se e o Mauro já. Perfeito. Porque, ó, com a estrutura, o Luiz, o João, agora essa serve para todos, tá? Com a estrutura que nós ensinamos no MBA do palestrante, acontece isso que o Mauro acabou de falar. De repente, você chega num evento que você tem lá, você cria uma palestra para 1 hora, mas com o método do MBA, você consegue encurtar, fazer de 45, fazer de 30, sem perder o esplendor dela. Ah, o contratante mudou de ideia, ele quer uma palestra de 2 horas. Você consegue transformar essa palestra de 1 hora em 2 horas, independente do... Porque é um método, sabe, o João? Você não vai ficar, ai meu Deus, será que eu consigo reduzir? Ai meu Deus, será que consigo? Será que eu tenho um assunto para tudo isso? Então, sim, você vai ter. Então, uma palestra corporativa, a média dela, a contratação é para 1 hora. Só que vão ter empresas que vão te pedir 1 hora e meia, 2 horas. Aí você vai falar assim, poxa, Francisco, aí eu tenho que acrescentar slide? Não precisa. Quando você tem o escopo da palestra, você pode sanfonar ela, esticar ou apertar. Não tem problema algum. Vamos ver se dá tempo da gente responder mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Ó, a Etelvina, acho que é isso, Etelvina colocou 1 hora e 15 é muito. Etelvina, é o que eu acabei de falar, tá? Você fica, prepare para 1 hora. E aí no briefing com o cliente, tá? Toda vez nós fazemos um briefing, uma call com o cliente antes para alinhar ali as expectativas. Então prepare para 1 hora. Olha que pergunta boa. Super Carla. A Carla mandou. Qual seria um bom rapport para essa palestra? Carla, satisfação em ter você aqui. Vamos lá. O que é o rapport? O rapport é um quebra-gelo, o rapport é uma conexão. Qual é a importância do rapport nesse contexto? Porque a plateia, ele sempre vê um palestrante como alguém distante. Sempre, eu vi muitas pessoas falar, ele tá com firula. Ele fala isso porque ele não me conhece. Eu já vi isso várias vezes. Ele tá falando isso porque ele já está em outro nível, que não sei o quê. E quando você faz um rapport, você aproxima a plateia de você. A pessoa começa a se sentir próxima de você. Nesse caso, desse tipo de palestra, desse nicho de palestra do mal, como é uma palestra que ela tem termos fortes, né? Você está falando sobre um transtorno. Você está falando sobre algo que mata, sobre algo que invalida a pessoa, né? Então, você tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Então, para você não expor ali a plateia, então coloque coisas, como eu falei aqui com o Mauro, né? Quem aqui já passou por tal coisa? Quem aqui... Coisas assim que a pessoa, para ela, internamente, é muito claro, mas ela nunca tinha pensado nisso. Então, um bom rapport aqui é colocar reflexões. Quem já passou por isso? Quem já passou por aquilo? Tudo, tal. Mas sempre com muita delicadeza, para não correr o risco ali de talvez gerar um desconforto entre uma ou outra pessoa, né? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Boa, galera. Boa, os meus alunos tudo respondendo as perguntas. Aqui está escrito Isdana, é isso? Acho que é isso, né? A Isdana colocou, é melhor ter uma foto do apresentador com Photoshop ou natural? Isdana, boa pergunta. Gostei dessa sua pergunta, muito boa. Hoje tem muito recurso da inteligência artificial, né? De Photoshop. Eu penso assim, Isdana, se a foto destoar muito da tua realidade atual, eu acho que pega mal, entendeu? Eu acho que pega mal. Então, a gente tem que sempre estar em atualização, né? Então, senão você fica parecendo, sabe, aqueles artistas que na capa do livro tá com
o cabelo castanho e quando você conhece ele pessoalmente está com o cabelo branco, tudo. Então, eu acho que o Photoshop, às vezes, Dana, ele é meio perverso com a gente. Você tem, assim, a gente tem que ter um bom senso no sentido de que essa pessoa que está nessa foto parece comigo mesmo? Então, assim, eu tô te falando isso com todo o amor do mundo, porque tem pessoas que às vezes exageram um pouquinho. Então, no Photoshop, na IA, e aí a foto não te representa, a foto não parece com você. Então, fica um pouquinho estranho. Então, o que eu sugiro? Pode usar Photoshop? Pode, eu tenho foto passada no Photoshop. Pode usar IA? Pode, desde que ela seja o mais realista possível do teu momento, de quem você é. Deixa eu só ligar aqui o meu... Ai, peraí. Meu notebook tá... Peraí. Aí, agora não cai mais. Então, você entendeu, Stana? Então, o que eu recomendo? Pode usar Photoshop, pode usar IA, desde que ela seja realista com a sua versão atual. Gente, eu gostaria muito, tem muitas perguntas aqui, eu gostaria muito, mas muito continuar aqui com vocês, mas, a Glaucile, é isso? Glaucilene. A Glaucilene falou, como eu faço para você analisar a minha palestra? Entre em contato com a nossa equipe, talvez tenha um contato aqui embaixo, entre em contato porque tem uma fila, ô Glau, posso chamar de Glau? Não sei se esse é o seu apelido, ou se é Silene, ou Glaucilene, tá? Mas existe uma fila de espera, então entre em contato com o meu time aqui e fala, gostaria de ter minha palestra analisada pelo Francisco. E aí entra ali na sequência, existe uma sequência ali, e aí quem sabe não chega a sua e você não vem aqui comigo. Mas, gente, para a gente finalizar, tá? Não esqueçam, nos próximos dias nós vamos fazer o nosso grande evento, né? A jornada do palestrante profissional. Se você tem uma história, assim como o Mauro, se você tem um método, assim como o Mauro, se você tem um desejo de ajudar pessoas, transformar vidas, viver de palestra, esse é o maior evento do Brasil para que você possa participar. Lá nós vamos te ensinar o passo a passo, desde a tua relação com as agências, com as empresas contratantes, até a construção da sua palestra, até o marketing, o seu brand, o seu marketing pessoal como palestrante, o seu marketing profissional como palestrante, lá nós vamos te ensinar tudo. É um evento online e gratuito, é um evento de 3 dias, com certificado no final. O link está aqui na descrição. Você clica, se inscreve e entra no grupo de notificações que o meu time vai entrar em contato com você, certo? Não perde tempo, não. Se isso faz parte do teu sonho, 2026 só começou. Dizem, né, Mauro, que o Brasil começa depois do Carnaval, então não perca essa oportunidade. Não tem mais desculpa. Agora é a hora. Clique, se inscreve. E eu posso te falar uma coisa? Todo palestrante tem algo em comum. Todo palestrante ele tem que ser generoso. Na Bíblia está escrito que o generoso prospera. Então, o que eu vou falar para vocês? Todo mundo que está aqui, pega esse link, se inscreve e compartilha ele com 5 pessoas que você acredita que possa fazer a diferença na vida das outras pessoas. Faça isso por ela e pelas pessoas que você ainda nem conhece. Vai por mim que é sucesso. Maurão, beijo no coração, meu irmão. Valeu, obrigado pela sua participação, foi top demais analisar a tua palestra aqui. E pessoal, segunda-feira que vem eu estou de volta, tá bom? Tire uma foto, posta no Instagram, vamos lá, Mauro, vamos tirar uma fotona, tira uma foto, posta no Instagram, manda a tua pergunta, marca lá MBA do palestrante, palestras Francisco Almeida, tá bom? Estou esperando vocês no nosso próximo Profissão Palestrante, mas não esqueça de se inscrever. Maurão, obrigado. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais, Francisco. 100% é o máximo que eu sei. 200% é a minha superação em cima do que eu já sei. E 300% é a busca contínua pela excelência. Como que a gente se torna excelente? Estudando.